colegas? Neste módulo a gente vai aprender a receber um processo, inserir ele dentro do Sapiens e começar a trabalhar no Sapiens com ele. Como vocês sabem, a maioria dos processos, hoje é a totalidade dos processos que chegam para a gente são físicos, porque eles provavelmente vêm do INSS ou de alguma unidade que ainda não usa o Sapiens. Pois bem, vamos lá. Esse módulo, ele é praticamente exclusivo dos servidores da Procuradoria. Vamos lá então, cadastrar um processo. Gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente recebe um processo físico de algum lugar é ver o tamanho dele. Quantas folhas tem? Nós padronizamos na PFE e INSS, pelo menos nesse começo do Sapiens, que os processos até 100 folhas vão ser digitalizados e inseridos dentro do sistema, para que os procuradores trabalhem somente de forma eletrônica neles. Os processos com mais de 100 folhas, tipo aqueles de vários volumes de licitação, por exemplo, eles não vão ser digitalizados, a gente não ia ter perna para isso. Então, a gente vai simplesmente cadastrar dentro do Sapiens, tramitar a tarefa, mas o processo físico vai continuar sendo enviado para o procurador para que ele possa analisar. Então, vamos lá. Recebemos esse processo aqui. Eu preciso ver o tamanho. Vou abrir, vou na última folha. Este processo aqui tem 13 folhas. Se ele tem menos de 100 folhas, primeira coisa que eu vou fazer, vou digitalizar ele inteiro. Pronto, está digitalizado. O que mais eu preciso ver? Eu preciso ver se esse processo já tem NUP. NUP, gente, é aquele número comprido do INSS, começa com 35000. Pois bem, NUP é numeração única de protocolo. Se o processo tem ou se não tem NUP. Geralmente tem uma etiqueta com o NUP, se ele tiver NUP. Ou ela está na capa, ou ela está na primeira folha, depende da forma de trabalho do protocolo. Pois bem, esse aqui já tem a etiqueta com NUP. O que isso quer dizer? Que a gente vai cadastrá-lo como existente. Porque se ele não tiver NUP ainda, quando a gente cadastrar como novo, o Sapiens vai gerar um NUP para ele. É isso aí. Cada unidade passou a ter um NUP próprio. E toda vez que você cadastra, se for um processo novo, o Sapiens gera um número daquele processo. E esse número vai ser usado para o resto da vida do processo. Beleza, vamos à prática então. Recebemos o processo, digitalizamos tudo e vimos que ele já tem um número de NUP. Vamos então cadastrá-lo. Para cadastrar um processo, a gente vai clicar na setinha que tem ao lado aqui, ó, dessa palavra documento, vai em novo, administrativo. Atenção, porque você não clica em cima do novo, você arrasta o mouse do novo para o administrativo e clica no administrativo. Abriu aqui essa janela para gente. Gente, o cadastro na nossa procuradoria sempre vai ser manual. A gente nunca vai usar aproveitando dados, porque isso é para processo judicial, isso é para integração entre o sistema dos tribunais com o Sapiens. Não é o nosso caso. Vamos lá então, é só deixar no manual. Dados da origem, novo ou existente? Lembra que a gente acabou de falar? Se o processo já tem NUP como esse aqui, a gente vai cadastrar como existente. Clica no existente e vamos preencher aqui. Procedência. O que é procedência? Para saber a procedência de um processo, a gente abre a primeira folha do processo e vê quem foi que abriu esse processo, quem começou com ele. Nesse caso aqui, foi a gerência executiva do INSS em Jundiaí. Essa é a procedência, ou seja, quem fez o primeiro documento do processo. Beleza, então a gente vai escrever aqui, gerência executiva do INSS em Jundiaí. Olha só, ele não achou nada. O que isso quer dizer? Que ninguém ainda no Brasil usou
gerência executiva do INSS em Jundiaí. A gente vai fazer esse cadastro dessa pessoa. Agora, gente, não fique nervoso. O cadastro é feito uma única vez e é uma colaboração do Brasil inteiro. A partir do momento que você cadastrou, da próxima vez que você for usar gerência executiva do INSS em Jundiaí, já vai aparecer. Fica muito mais fácil. Vamos cadastrar então. A gente vai clicar na lupa para cadastrar. Clicou na lupa, ele aparece para a gente uma lista que vocês veem que é gigante, tem mais de 2.600 nomes. A gente vai em mais e agora a gente vai cadastrar. Tipo, o que é tipo? Vamos clicar na setinha para ver as opções? Autoridade, órgão de representação, pessoa física e pessoa jurídica. Gente, por eliminação, pessoa física é nome de gente. Pessoa jurídica é nome de empresa. Órgão de representação é procuradoria, qualquer procuradoria. E autoridade? Autoridade é todo órgão público que não seja procuradoria. Se a gente está tratando então da gerência executiva do INSS em Jundiaí, é um órgão público e não é a procuradoria. A gente vai cadastrar como autoridade. Perfeito. Agora a gente digita o nome, gerência executiva do INSS em Jundiaí. Olha só, não precisa de criação, não precisa de extinção. Vocês viram que não tem a estrelinha vermelha? É porque não é obrigatório, é só salvar. Podemos fechar a tela de sucesso. Podemos fechar essa tela e essa também. Agora, gente, se a gente digitar a gerência executiva do INSS em Jundiaí, vai aparecer. Perfeito. Abertura. Abertura, gente, é a data do primeiro documento do processo. Então, a gente vai aqui, olha aqui, ó, tem aqui a data do protocolo. Se não tivesse essa data, eu iria aqui, ó, na assinatura das pessoas, eu ia procurar a primeira data. Então, vamos colocar aqui, 26 de maio de 2014. A gente clica no calendário para fazer isso. Para mudar o mês, a gente clica na setinha lateral e vai aqui, 26 de maio. Perfeito. Agora no campo de baixo, NUP. Lembra, a gente está cadastrando um processo existente, então ele já tem NUP. Vamos colocar lá, 35 406 000 107 2014 83. Perfeito. Agora, olha só, processo ou documento avulso. A gente só usa processo dentro da PFE-INSS. Mas, professora, se chegar um memorando solto, vai ser processo? Vai. Vou te explicar por quê. A partir do momento que você mandar esse memorando para o procurador e ele fizer um despacho, você concorda comigo que não é mais só um documento? Tem mais de um? Virou um processo? Pois bem, para adiantar, para facilitar, a gente cadastra como processo. Deixa eu só explicar uma ferramenta aqui para vocês. Do lado do NUP, vocês viram essa chavinha de boca? Quando vocês cadastrarem o NUP existente e ele disser que esse número é inválido, vocês usem essa ferramenta da chavinha de boca, porque alguns anos atrás houve uma alteração dos NUPs e os dígitos foram mudados. Essa chavinha de boca te ajuda a descobrir o número novo, o número correto, que o Sapiens vai aceitar. Então, quando der erro, usem a chavinha de boca. Tudo bem, vamos continuar aqui. Classificação. Classificação, gente, é uma lista de assuntos padrão que a gente não tem gerência, a gente não pode incluir coisas ou excluir coisas. A gente precisa selecionar um assunto lá dentro que tenha a ver com o nosso processo. Nesse caso aqui, a gente está tratando de um processo para contratação de uma empresa de suporte de ar-condicionado. Tudo bem? Beleza, então a gente vai procurar alguma coisa que tenha a ver com isso. Vamos pensar, ar-condicionado, a gente está falando de logística. Tudo bem, vamos clicar na lupa. Ele abre
abre para a gente uma lista que é gigantesca. É muito mais fácil sempre a gente procurar pela árvore, abinha árvore. Então vamos clicar na aba árvore. A aba árvore, ela concentra os assuntos em assuntos mais genéricos, então fica mais fácil de achar. Vamos em administração geral, clicar no maisinho para abrir. Olha só, a gente tem aqui material que pode ser o que a gente está procurando. Vamos ver se tem alguma coisa mais parecida? Vamos abaixar um pouquinho. Olha, patrimônio, a gente está falando de patrimônio, ar-condicionado. Vamos selecionar patrimônio? Beleza. A gente clica em cima do patrimônio e vai lá embaixo selecionar. Tem que deixar ele em azul, tem que clicar em cima do nome. Isso. E agora selecionar. Gente, não quero nenhum servidor da Procuradoria perdendo mais do que 1 minuto para fazer essa classificação. Não quero ninguém esquentando a cabeça com isso. Sabe por quê? Depois, na hora que chegar na mão do procurador, se ele entender que a classificação tem que ser outra, ele altera. Para ele, é muito mais fácil identificar os assuntos jurídicos, por exemplo. Então, não se estressem. É lógico que a gente vai fazer o nosso melhor, mas não fiquem perdendo muito tempo esquentando a cabeça, tudo bem? Espécie. Vamos clicar na setinha para ver as opções que a gente tem? Administrativo, consultivo e contencioso. A gente não trabalha com processo contencioso na PFE e INSS. A PFE e INSS é consultivo e gestão. Consultivo de benefício, às vezes, de matéria administrativa e processos administrativos. Nesse caso aqui, a gente está falando de consultivo, parecer de licitação. Então, a gente vai selecionar consultivo. Meio. Olha só, vamos na setinha para ver as opções. A gente tem eletrônico, físico e híbrido. Gente, o processo não chegou em papel e agora está sendo colocado dentro do Sapiens? Quer dizer, ele tem uma parte em papel e vai ter uma parte eletrônica. Ele é uma mistura, ele é híbrido. Eletrônico é quando o processo já começa dentro do Sapiens. Ele foi cadastrado e a primeira manifestação dele já foi dentro do Sapiens. E físico, quando que a gente vai usar? Nunca. É verdade. O fato é o seguinte, se a gente está implantando um sistema que vai transformar tudo em eletrônico, o que chega físico e entra no Sapiens vai ser híbrido. A gente nunca vai usar o físico, tudo bem? Nesse caso aqui, então, híbrido. Agora o campo título. O campo título é um campo que você escreve livremente o assunto do processo. E ele é muito útil porque você vai poder depois pesquisar os processos, achar o processo novamente através do que você cadastrou. Geralmente a gente usa o mesmo assunto que veio cadastrado no CIPS. Nesse caso aqui, então, a gente vai colocar contratação de serviço para instalação de suporte de ar-condicionado. Pronto, vamos abaixar aqui a nossa barrinha cinza. Olha só, setor inicial já vem automaticamente o setor que você está lotado. Se você está lotado em mais de um setor, você seleciona o protocolo da sua unidade, porque é o protocolo que faz cadastro de processo. E agora salvar. Quando a gente salva um processo que a gente acabou de cadastrar no Sapiens, ele já abre para a gente a tela inicial, a capa do processo eletrônico. Só que ele ainda não está pronto. A gente agora vai acabar o cadastro desse processo. Olha só, vamos abaixando aqui a nossa barrinha cinza. Olha o campo que apareceu aqui para a gente, outro número. Nesse outro número é onde a gente cadastra o número do CIPS, para depois a gente conseguir localizar pelo número do CIPS. Vamos lá? Então a gente escreve aqui CIPS 381-595-323. Gente, eu escrevi, mas se eu não salvar, não vai ficar. Então, depois que eu escrevo o número do CIPS, eu tenho que ir aqui no disquetinho para salvar.
Pronto, telinha de sucesso, a gente pode fechar. Vamos abaixar mais então. O que está faltando aqui, ó? Interessado. Vamos clicar no mais para adicionar o interessado. Gente, sabe quem é interessado? Quem começou com o processo. É ele que quer que o processo acabe, é ele que quer ver a solução do processo. Lembra lá da procedência? Então vamos lá jogar. No nome, gerência executiva, nome da pessoa. Do INSS. Ah lá, pronto. Modalidade. Vocês querem ver a opção? Vamos clicar aqui na setinha, vocês vão entender. Gente, quem começa o processo quer que ele termine. O nome jurídico disso é polo ativo, é a pessoa que está demandando. Então, quando a gente cadastra o nosso interessado, ele vai ser polo ativo. Se a gente escrever aqui em cima polo, o sistema vai puxar. Ah lá, é só selecionar polo ativo. Perfeito. Agora olha isso aqui, ó, representado pela AGU. Me fala o seguinte, a gerência executiva do INSS em Jundiaí, se ela precisar de um advogado na justiça, quem vai representar? É a AGU? Se a resposta é sim, então você vai marcar representado pela AGU. Concluindo, gente, representado pela AGU, o INSS, qualquer órgão do INSS sempre vai ser representado pela AGU, tudo bem? Marcamos ali e vamos salvar. Tela de sucesso, a gente fecha. Pode fechar essa também. Olha aqui, já apareceu aqui no interessado a gerência executiva. Vamos abaixar a tela, vamos agora cadastrar o assunto, clicar no mais. Vamos lá na lupa para ver as nossas opções. Lembra que eu falei para vocês? É muito mais fácil achar se a gente for na árvore. Beleza, atividade fim e atividade meio. Gente, se o assunto tiver a ver com benefício, vai ser atividade fim, porque essa é a atividade fim do INSS. Agora, se não for benefício, se for qualquer outra coisa, é atividade meio. No nosso caso, a gente está tratando de ar-condicionado, então é atividade meio. Vamos clicar no mais. Pronto. Vocês concordam comigo que ar-condicionado é logística? Então, a gente pode selecionar aqui, ó, manutenção e logística. Não precisa nem expandir se não quiser. Se você quiser selecionar manutenção e logística e salvar, tá feito. Vamos fazer isso para simplificar? É o assunto principal? Sim, a gente só cadastra o principal. Então, a gente seleciona aqui o principal, sim, e salva. Telinha de sucesso, a gente fecha. Pronto, vamos baixar a tela. Acabamos o cadastro do nosso processo. Sabe qual é o próximo passo? Imprimir a etiqueta de identificação do Sapiens para colocar na capa do processo físico. Isso também faz parte do cadastramento. Aqui, nessa setinha, ao lado da chave de boca, a gente tem imprimir etiqueta. É só clicar ali em cima que vai abrir a etiqueta e a gente manda para a nossa impressora. Acabamos de cadastrar um processo. Até o próximo módulo.